Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sexta da Paixão, sábado e domingo de Páscoa. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, GESEL, para uma reflexão profunda nesse final de semana, a famosa Semana Santa, né? E que nós queremos deixar aqui para os amigos, as amigas, os senhores, as senhoras, os jovens, esse momento difícil em que estamos passando, porque desde há 10 mil anos estamos passando por momentos difíceis, por crises, porque a crise, o sofrimento, faz parte do impulsionamento do amor, do aprendizado. É uma técnica pedagógica. Então nós vamos fazer uma reflexão. Aqui não tem palestra nem palestrante, mas uma reflexão para que a gente possa pensar melhor e, quem sabe, nos incentivar a pegar livros seguros, a estudar o maior tratado de reforma íntima que existe sobre a Terra, que todos podem ler, não precisa mudar de religião. É ler, estudar, podem até não ter religião, mas é ler, estudar para se matricularem nessa escola do aprendizado do Evangelho, do maior professor que veio até nós, orientador jurídico divino, Jesus Cristo. Vejam o que nos diz o Espírito Emmanuel nesse livro roteiro. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos, a pleno sol, a pleno céu, nossa viagem evolutiva. Se você ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que é uma decisão de Deus, do Criador, de passarmos por reencarnações aqui nesse planeta. Um planeta denominado escola, onde o aluno reprovado se matricula para aprender as lições definitivamente, retificar os erros, fortificar os acertos, ressarcir os danos e procurar caminhar juridicamente com segurança no caminho do bem. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que a habitam a grandes vagões de categorias diversas. A grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo, volta, na reencarnação, a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Aí é o grande aprendizado e a grande oportunidade de pagar os erros, de se reacertar. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se, depois, a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. Então, Emmanuel descreveu de forma singela o símbolo das reencarnações. De corpo em corpo,
como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria, que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Quer dizer, quando ele estuda a lei da reencarnação e aproveita a oportunidade no sentido de estudar e do bem, o bom aluno, ele vai ter os proveitos dessa fase em que ele mesmo aproveitou como responsável aprendiz no presente e preparando um futuro de dignidade jurídica divina para ele mesmo. Então aí é que é o aprendizado, porque Deus não fez nada que não seja de bom proveito para os seus filhos. Podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade. Ele vai voltar como aluno reprovado, vai ser mais difícil, lógico. Separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Outros alunos indagam dia e noite, e com as perquisições viciosas, perdem os valores do tempo. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. Ele fala de todos os tipos de alunos, né? O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino onde está recebendo as primeiras letras. E, ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos a fim de aprender a amealhar os recursos do Espírito. Por isso que nós temos que estudar como alunos, para captar os ensinos da verdade, que são os recursos, os princípios que Deus criou para que nós sigamos e possamos caminhar com segurança divina para a perfeição. Para a perfeição. Compete-nos, assim, tão somente um direito. 2 pontos. O direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Todos viemos para estudar, e isso é um trabalho muito importante. Esse trabalho de trazer o conhecimento da verdade para dentro de nós e começar a nos formar como filhos verdadeiros de Deus, como homens e mulheres civilizados, educados. Vejam, isso é um trabalho muito difícil, mas plenamente possível. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual.
Cada um vai optando. O ideal é que usemos a inteligência, o discernimento, o conhecimento da verdade para sabermos nos endireitar no caminho do bem, nos enquadrar. Essa que é por isso que Deus nos deu a inteligência, o raciocínio, a capacidade de discernir, a capacidade de decidir, o livre-arbítrio. Também nos deu a coragem. E, acima de tudo, Ele nos deu a responsabilidade civil, penal, civilizada. Quer dizer, se nós fizermos o bem, nós vamos usufruir desse bem. Mas se nós fizermos o mal, nós vamos nos responsabilizar pelo devido processo legal que lá existe no mundo espiritual e aqui também no Estado democrático de direito. A vida, porém, é ciosa de seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta, com o esforço incessante do trabalhador, que deseja para si a coroa resplendente do apostolado no serviço. Vejam que lição para a nossa reflexão profunda. Vamos continuar com o nosso querido professor Emanuel. Aqui é só estudos seguros, são aulas, vídeos de livros seguros. O grande educandário, de portas abertas à glória do ensino, a terra nas linhas da atividade carnal é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 8 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Está aqui o retrato do nosso querido estudioso Emanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos dando uma ideia da responsabilidade de estarmos encarnados no planeta Terra. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas, que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Para a maioria dessas criaturas, necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Eu vou repetir. A reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Nós viemos aqui para aprender, para nos matricular na escola e cumprir tarefas gravíssimas. Não é para o lazer, não é para entrar atrás de qualquer político, de qualquer palestrante, de qualquer livro, não. Não é para brincar de religião, não. É para buscar o estudo e aprender com segurança divina, jurídica, a subir os degraus da evolução. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir.
Deus fez, tudo esquematizado por Deus. Vejam a divisão do planeta Terra em mais de 200 países. Cada nação dessa, cada país, ali ele colocou os alunos que precisam passar por aquela escola. Ontem aprendimos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. A renovação espiritual nas Américas. Vejam aonde a doutrina espírita, que nasceu em Paris, em 1857, em 18 de abril, com a edição do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da coletânea de 5 que formam a doutrina dos espíritos superiores. O Espiritismo é uma obra de educação moral e cívica. É o Consolador prometido por Jesus. E ele está pronto em 5 obras básicas e nos livros seguros para nos mostrar o que fazermos da nossa encarnação como alunos para poder sair daqui melhor do que quando entramos e planejar o nosso futuro de forma segura, jurídica segura, a fim de que possamos praticar os atos perfeitos de acordo com as leis divinas. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais. Não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Olha as tarefas de quem está conhecendo as leis divinas. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Os nossos irmãos negros de Quiches passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram pelas montanhas, à maneira de animais indomesticáveis. E, não longe de nós, os botocudos, entregues à caça e à pesca,
são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Tanto na fé religiosa como na administração dos patrimônios públicos, na arte tanto quanto na indústria, nas obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escala divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Meus queridos senhores e senhoras, jovens, que reflexão profunda! O mundo está esperando o nosso trabalho. Não é por milagre, não é por sensacionalismo mediúnico, não é por mensagens soltas. Nós precisamos, cada um, pegar a sua maleta de colégio e estudar as leis, nos matricular no primário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no ginásio, no científico e na faculdade, não para títulos, mas para que nós possamos trabalhar, primeiro nos reformando e ajudando a reformar o entorno de nós, estruturando em nós a reforma íntima, a reforma moral, e ajudando a estruturar a reforma moral em torno de nós, na família, nas religiões que estão muito longe disso, na política que está muito atrasada, nas profissões, na administração pública e privada. Nós precisamos prestar mais atenção. O que estamos fazendo desse tempo precioso que estamos tendo aqui? E eu vou terminar essa lição de Semana Santa com uma passagem muito importante desse livro escrito por Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, editora Leal, psicografia de Divaldo Franco. Jesus e desafios. O progresso de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Nós precisamos aprender a nos conquistar pelo estudo da verdade, entendendo esse estudo, compreendendo, assimilando seus princípios, seus ensinos e, principalmente, iniciando dentro de nós e de dentro para fora a ginástica do bem. Mas isso tem que ser estudado, aprendizado. E é dia a dia, é estudando de 1 a 4 horas por dia, todo dia, inclusive nos sábados e domingos, nos feriados. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças
do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. É por isso que nós precisamos estudar para entender como fazer isso na encarnação. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as duas heranças, são as suas heranças passadas que agora ressurgem. O passado está firme dentro de nós, principalmente dos erros e também dos acertos. Procurando retê-lo na área restrita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade presente de outros valores. Muitos de nós, quando adentra por esse caminho da preguiça, do tédio, de não entender que precisa estudar, que passa a ser quase que um indivíduo parado, sem nada a fazer para progredir, aí é que surgem várias doenças do espírito, culminando com as doenças gravíssimas da área mental, a ansiedade, o suicídio. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Hoje a maioria de nós está inoperante. Nós estamos muito ocupados pelos prazeres da matéria, os lazeres que a vida oferece, a vida material, né? O consumismo, as bebidas, mesmo que seja só uma dose, alcoolismo, alcoólatra, os remédios que não são medicados por médicos, as drogas ilegais, as armas, a luxúria, o consumismo, são os graves chamados que o materialismo faz para que logo, logo você esteja em doenças gravíssimas, porque não encontra a felicidade. A felicidade é dentro do espírito, é no espírito. E se esse espírito foi criado por Deus, ele só vai ser feliz quando seguir as leis de Deus. Tudo na vida são desafios, as resistências. A lei de entropia degradada, a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que o experimenta. Os peristálticos são testes constantes para as fibras que o sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. Ele não deve estacionar, cada vez estuda mais. Lê uma vez, estuda de novo, lendo de novo.
Se for preciso, leia 6 vezes numa encarnação. Só os livros seguros. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina à altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Nós precisamos conhecer o mestre. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso, em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações e muita doença mental. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Enfrenta os desafios da nossa vida serenamente. Decide estudar. Decide conhecer a lei da verdade que está hoje toda pedagogicamente muito bem organizada no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, no livro A Gênese, nos livros seguros de Joana de Ângeles, editora Leal, nos livros seguros de Emmanuel, editora Febe, nos livros seguros de Leon Denis, de Richard Simonetti. Estudemos, porque só o estudo ilumina-nos por dentro para saber fazer a lavagem do coração e para saber semear aqui dentro as árvores que vão dar os frutos da verdade. Esses frutos vão sair de dentro para fora, mostrando a nossa nova educação, as nossas virtudes e principalmente a nossa coragem de nos retificar e de nos enquadrar no caminho verdadeiro da verdade, para sermos criaturas do bem aonde estivermos, aonde estivermos. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. É aqui que você vai trazer para dentro de você a luz da verdade. É isso que vai iluminar os seus sentimentos, vai enobrecer os seus sentimentos, vai clarificar a sua inteligência.
É aí que vai nascer de verdade a fé raciocinada. É aí que vai nascer o livre-arbítrio para que você possa sempre decidir pelo bem e nunca pelo mal. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Queridos amigos e amigas, senhores e senhoras, jovens, esse é o recado do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, na Semana Santa. É o recado também desse que fundou esse núcleo, Marcelo Paes Barreto. Todos os nossos trabalhos estão no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos aqui desde 1968, sempre procurando estudar nos livros seguros, procurando conhecer a verdade e procurando corajosamente, não é fácil, trabalhar essa verdade de dentro para fora, dentro de nós, lavando o vaso da alma, para aí implantar a verdadeira luz da verdade, a verdadeira renovação, a verdadeira reforma íntima. É isso que vai fazer mudar o mundo, de um mundo de provas, de expiações, de muita violência, para um mundo de regeneração, para um mundo onde o respeito vai ser o princípio, um dos princípios fundamentais da convivência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão. Vamos viver todos como irmãos. E para isso nós precisamos nos matricular nessa escola bendita do Evangelho de Jesus Cristo, estudado, acreditado, entendido e aplicado. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos vocês com essa minha samambaia que eu estou cuidando há mais de 8 meses, para que ela fique bonita, para que ela nos ajude a nos empolgar, a respeitar a tudo e a todos. Grande fraternal abraço. Tudo de bom para todos os senhores e a senhora.